Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que tenhamos um dia abençoado de paz, de alegrias e de renovação. Nosso evangelho de hoje, do Fonte Viva, o livro ditado pelo Emmanuel, que é o mentor, do Chico Xavier, foi o mentor do Chico Xavier. E é o capítulo 25, nos dons do Cristo. Começa com um trechinho tirado do Novo Testamento, que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Está na carta de Paulo para Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras são cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, de renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, ele vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão, e que no fundo constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. O que o ser humano vem buscando, como ele diz aqui, nesses 20 séculos de existência? O que nós estamos plasmando dentro de nós? O que nós estamos somatizando dentro do nosso espírito? O homem vive aquela luta entre a matéria e o espírito, buscando respostas para suas dúvidas, buscando questionamentos. Mas aqui ele nos alerta que se nós estamos voltados, se temos essa consciência que tudo vem do nosso Pai maior, que se nós tentarmos de alguma maneira conseguirmos vivenciar o que Jesus nos deixou através do seu evangelho, as nossas dúvidas, as nossas inquietações vão começar a ter respostas mais fáceis. Nós vamos começar a nos achar, a nos encontrar sem grandes sofrimentos, sem grandes tormentas. Então ele coloca assim: daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer junto dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, quer dizer, pequenos, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Quando eu entendo que esses dons, que no caso Jesus passou por aqui e deixou o seu evangelho, mas que Deus nos deu para vivenciarmos e exercitá-los, colocá-los para fora, quando eu entendo isso, eu sofro menos. As provações vão vir sim, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas quando eu começo a me entender, eu começo a reconhecer os meus dons, os meus valores interiores, eu começo a tentar vivenciá-los. Se a gente falar, nós estamos aqui cheios de defeito. Eu e todos nós aqui encarnados temos virtudes e defeitos. Mas nós temos muitas virtudes, nós temos os dons divinos que Deus nos deixou aqui dentro. E eu tento a cada dia, diante das minhas provações, diante dos meus sofrimentos, eu tento aceitá-los, identificá-los e vivenciá-los. Ele nos coloca assim, que onde nós estivermos, seja o que fores, procura agregar, aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada a todos nós. Então, eu tento me tornar uma pessoa melhor, eu tento
vivenciar mais o cristianismo dentro de mim, o que Jesus nos deixou, eu tento de alguma maneira ser uma pessoa mais solidária, uma pessoa mais otimista, uma pessoa mais esperançosa, ou eu na primeira dificuldade eu enfio minha cabeça entre as pernas e já começo a me lastimar e a reclamar, achar que não tem solução. Então onde que está esses dons, onde que está essa esperança que Jesus nos deixou e que há tanto tempo ele passou e a gente ainda reluta em tentar vivenciar e aceitar isso. Isso é do ser humano. Mas quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Então, nós estamos aqui encarnados, estamos numa escola. E a gente está sempre suscetíveis para ou produzir coisas boas ou produzir coisas ruins, ir para o bem ou para o mal. A escolha é nossa. Nós temos esse livre-arbítrio. Nós somos os responsáveis pela nossa alegria ou pela nossa tristeza. Parece duro, mas não é. Porque se eu acredito, se eu entendo que Deus é justo, é misericordioso, como é que Deus quer que a gente sofra? Como é que Ele quer que a gente seja infeliz, que a gente fique passando por dificuldades? Será que nós não somos os responsáveis por isso? Então Ele nos coloca assim, que a gente ofereça ao divino cultivador o vaso do coração. Então vamos trabalhar mais com o coração, com o que nós temos de bom dentro de nós. Recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Então, quando a gente tem a consciência, quando nós entendemos e aceitamos essas sementes, quer dizer, o que Jesus passou aqui e nos deixou através do seu evangelho, quando nós tentamos vivenciar mais isso, nós vamos cada vez mais expandir esse canal milagroso que nos foi deixado. E ele nos coloca, observa a tua boa parte e lembra que pode dilatá-la ao infinito. Então, volto a dizer, ele pede para a gente olhar para dentro de nós e vamos identificar qual que é a nossa boa parte, quer dizer, quais são nossas virtudes, o que eu tenho de positivo que eu posso dilatar, expandir para todos ao nosso redor, para quem está ao meu redor. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para outro. Quer dizer, a gente leva uma vida inteira, uma encarnação inteira para evoluir, para aprender, para crescer. E muitas vezes, num ato impensado, num momento de fúria, muitas vezes de ódio, de ira, a gente joga tudo para o alto e perde aquele tempo enorme que nós levamos para estar tentando nos evoluir. Então ele pede, vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Então busque, dia após dia, tentar se melhorar, o seu autoaperfeiçoamento, a sua evolução. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. O evangelho de Jesus está aí. Eu estou tentando vivenciá-lo, eu vou em busca disso? Ou eu prefiro ficar no meu comodismo, na minha vida materialista e deixando isso de lado? Não nos esqueçamos de que a graça divina, ela vai ocupar o nosso espaço individual na medida do nosso crescimento real nos dons do Cristo. Quando nós estamos mais voltados para os dons do Cristo, como fala aqui, para o que Ele nos deixou de dádiva, de benefício, de talento, quando nós voltamos para isso, vão vir menos sofrimento. As provações vão vir sim, mas nós vamos encontrar mais amparo, mais socorro e mais força para caminhar um pouco mais firme, né? Mais forte, mais fortalecido. Mas nós precisamos nos abrir, nos colocar para os dons do Cristo, para o seu evangelho,
para o que Ele nos deixou. E cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, o seu despertamento. Então Ele nos pede que a gente não esteja com vendas nos olhos para não enxergar isso, para depois não ficarmos reclamando que somos injustiçados, porque comigo, e se achando sempre vítima. Nós somos fruto daquilo que nós plantamos, do que nós buscamos, das nossas escolhas. E a gente fecha com uma reflexão do livro Coragem, do Francisco Cândido Xavier, né? Escrito por espíritos diversos. E aqui ele nos dá alguns chamamentos. Então fala assim: para renovar-nos. Não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Não perca tempo e serenidade perante as prováveis decepções da estrada, porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Não exija perfeição nos outros, e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se quanto possível. Simplifique seus hábitos, experimente humildade e silêncio toda vez que a violência ou a irritação aparecer em sua área, em seu caminho. Comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se, buscando fugir da própria mente, porque de toda ausência indébita você voltará aos estragos ou às necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. E lembre-se de que você é um espírito eterno, e se você dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria ou perturbação. Paz e luz a todos. E que o Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que a gente possa estar conseguindo mandar muitas vibrações de paz, de luz, de equilíbrio a todos os locais do nosso planeta Terra que estão precisando. Vibrando por todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus, por um caso difícil que a gente possa conhecer, vibrando pela paz mundial, pela harmonia entre os povos, e pedimos permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.